Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Meu nome é Luiz, para quem não me conhece, esposa da Tsunami. Estamos aqui realizando devocionais com base na leitura bíblica, né? Um plano de leitura em 6 meses. Nós estamos no último capítulo de um livro maravilhoso, o livro de Atos dos Apóstolos. E até que nós já fizemos a leitura de Mateus, Marcos, Lucas e João. E estamos encerrando o livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, nós vamos iniciar amanhã, na segunda-feira, o livro de Romanos e depois Coríntios. Depois daí, voa, a leitura ela voa, e aí esse trabalho tão bonito, ele vai já caminhando para o fim, tá? Que legal ter os irmãos aqui conosco, sabe, acompanhando esse trabalho. Tem sido muito motivo de muita alegria no meu coração em documentar, sabe, fazer essa leitura da palavra junto com os irmãos e fazer devocionais com base nessa leitura, tá bom? Irmãos, para você que não é inscrito, se inscreva no canal, tem sido bênção, tá? A você que já é inscrito, muito obrigado. Continua conosco, porque os irmãos fazem parte desse trabalho, tá? Os irmãos nos motivam, nos ajudam com palavras de apoio, de ânimo. E nós estamos aqui trabalhando para o Senhor, tá bom? E que Deus possa falar mais ao seu coração. Sem mais delongas, vamos de meditação da palavra. E nós entramos no último capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Nós vemos que o apóstolo Paulo foi mandado para a Itália. No meio do caminho tem um naufrágio. E ele prega, ele fala que o Senhor não permitiria que nada acontecesse a ninguém. E Deus realmente intervém, entra com providência. E ocorre o naufrágio. E o versículo 1 vai falar que, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Irmãos, é muito interessante. Até quando eu estava conversando com o Tsunamita, tem um versículo que fala o seguinte, que o apóstolo Paulo havia falado que era necessário que, olha lá, versículo 26 do capítulo 27, fala o seguinte: é contudo necessário irmos dar numa ilha. E eles realmente pararam em uma ilha. E essa ilha se chama Malta, tá bom? E aconteceu uma situação que quando chegaram na ilha, os habitantes que estavam ali, o apóstolo Paulo chama de bárbaro, fizeram uma grande fogueira e recolheram a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. Então, ajuntaram as pessoas que estavam, que viveram esse naufrágio e fizeram uma grande fogueira. E aconteceu um fato inusitado. Aqui o versículo 3 fala o seguinte: e havendo Paulo ajuntado numa quantidade de vides e pondo no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Ou seja, o apóstolo Paulo estava ali, naquela fogueira ali, se protegendo da chuva, veio uma víbora e pum, mordeu a mão do apóstolo Paulo. Nós já vimos isso acontecer anteriormente, não é, irmãos? E aqui o que aconteceu foi o seguinte: a palavra do Senhor fala bem assim: se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará. E se algum animal peçonhento, né, uma serpente, alguma coisa mortífera, né, bebermos alguma coisa mortífera como o veneno da cobra, não lhes fará dano algum. Por quê? Porque o Senhor estava na vida de Paulo e o Senhor estava cobertando a vida de Paulo. E Deus deu livramento. E aí todo mundo ficou assim, ó, a pessoa acabou de sobreviver a um naufrágio, mas a justiça não permite que ele sobreviva, agora ele vai morrer. E ficaram olhando, observando o apóstolo Paulo: olha, vai encher a mão, agora você vai morrer, você já era. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o Senhor era na vida dele, irmãos. E se o Senhor quiser dar o livramento, ele vai dar o livramento, não tem quem impeça. Pode ser qual animal que for, o Senhor vai dar o livramento. O Senhor vai, aleluia, o Senhor vai intervir. E eles ficaram olhando assim. Depois que aconteceu isso com o apóstolo Paulo, eles pensaram bem assim, ó, deve ser Deus. Nós vimos também isso anteriormente, né? Deve ser Deus, deve ser um Deus. Ele sacudiu a mão, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Versículo 5, glória a Deus. Continuando aqui, irmãos. Interessante nós destacarmos que ele ficou aqui durante 3 meses. Versículo 9 fala o seguinte, versículo 7 fala o seguinte: e ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual recebeu e hospedou benignamente por 3 dias.
E aconteceu estar de cama enfermo de febre de senteria o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, por as mãos sobre ele e o curou. Aleluia. O poder de Deus sendo manifestado novamente na vida do apóstolo Paulo. Públio era um dos principais ali da cidade. E não foi em vão que o Senhor levou o apóstolo Paulo por ali. Versículo 10 vai falar o seguinte, ó. 9. Feito, pois isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Os que nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Então, era necessário que o apóstolo Paulo realmente sofresse aquele naufrágio e fosse enviado àquela cidade para que o poder de Deus, irmãos, pudesse ser manifestado àquelas pessoas. Aquelas pessoas tiveram, sim, um encontro. Não vou falar que não tiveram um encontro com Deus, mas tiveram, sim, puderam ver o poder de Deus. E o apóstolo Paulo continuou pregando aquelas pessoas, irmãos. É interessante falar aqui que ele, mesmo sendo prisioneiro, ele foi tratado com honras, né, com prestígio, porque ele tinha, sim, testemunho para dar. E, após isso, teve um barco que saiu de Alexandria, ficou lá, levaram ele diretamente para Roma. E aqui do versículo 11 ao versículo 15 vai falar para o caminho que ele passou. Aí vai falar o seguinte, olha, saiu no navio de Alexandria, invernou na ilha de Malta e partiu dali. Foi para Siracusa, depois costeando, né, o navio foi costeando a ilha da Itália, foi até Régio, depois Puteoli, né? E aí, no meio do caminho, ele encontrou alguns irmãos. E achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles. Depois nos dirigimos a Roma, ou seja, ainda encontrou irmãos que quiseram ficar com Paulo para conversar, para ser orientado. É um pastor, irmão, nós estamos falando de um pastor, e não qualquer pastor. Um pastor que tinha íntima comunhão com Deus. Por fim, ele chega a Roma, e a todos os demais presos foram encarcerados, mas o apóstolo Paulo foi permitido que ele ficasse morando na sua própria casa, e apenas com um soldado. O apóstolo Paulo chegou em Roma, quando pensaram que ia ser preso, ficou numa casa alugada e com um soldado. E recebia todo mundo. Aqui a tradição vai falar que ele recebeu. Lucas recebeu. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, que eu vou fazer uma nota de rodapé, que consta aqui na Bíblia a Bíblia Pentecostal, de aplicação pessoal, na Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. E, vamos lá, continuando. Apóstolo Paulo foi e fez o quê? Pediu para convidar todos os anciãos judeus. E todos os anciãos foram ter com ele, na casa dele, e ele preso. Vê como é que Deus faz as coisas, irmãos. Deus é tremendo. E o apóstolo Paulo recebeu esses judeus, pregou o evangelho. Os judeus que estavam em Roma também falam que não havia recebido nenhuma notícia ruim de Paulo. O apóstolo Paulo fala que ele estava preso pela esperança que era Jesus, mas os judeus, eles não aceitaram, né? Quiseram que ele fosse preso, e o apóstolo Paulo, mesmo assim, ele apelou a César para ter um julgamento através de César, porque ele era cidadão romano, como nós mencionamos no início desse devocional de Atos, e começou a pregar aos judeus, e começou a falar as coisas do Senhor. E a Bíblia fala o seguinte, olha, dos quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus e procuravam persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei mosaica como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. O apóstolo Paulo usou uma estratégia. Ele começou a falar as profecias. É um ponto muito legal, irmãos. Existem várias profecias acerca de Jesus no Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. Acho que nós já mencionamos sobre algumas delas aqui. Mas tanto você pode se deparar com o livro de Isaías, o próprio Moisés, ele testificou de Jesus. Então o apóstolo Paulo usou a seguinte estratégia: ele começou a pregar sobre Jesus no Antigo Testamento. E aí alguns judeus aceitaram, alguns outros judeus não aceitaram. E aqui eu quero ler aqui um versículo, o versículo 26 vai falar o seguinte: dizendo, vai este povo e dize, versículo 25, e como ficaram entre si discórdias, ou seja, essa pregação deixou eles meio assim, duvidosos, não tão concordantes, apóstolo Paulo
se despediram dizendo Paulo essas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Usou Isaías. Ele usou Isaías. E Isaías falou, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouvirão pesadamente e fecharão os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Falando que da recepção, até hoje isso nós temos judeus ortodoxos que não conhecem Jesus como Messias. Até hoje nós vivemos essa situação, mas os gentios receberam a Jesus com alegria, com salvação. Receba também tu, Jesus. Receba Jesus com alegria, ele sim é salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Quem crê nele tem a vida eterna. Tem a vida eterna, você vai ter direito sim a receber a vida eterna. Então aceite a vida eterna. Eu vou deixar esse versículo como título, tá bom? E, irmão, só para nós encerrarmos esse devocional muito importante, porque o livro de Atos ele acaba no capítulo 28, não vai falar sobre a morte de apóstolo Paulo. E a tradição conta, tradição, tá, irmãos? A tradição é quando uma história ela é falada, né, de pai para filho, né? As histórias lá são contadas, não são documentadas, tá bom? Então a tradição conta que o apóstolo Paulo, depois desses 2 anos que estava preso em Roma, ele foi liberto. E nesse período também que ele estava preso, ele escreveu epístolas, ele escreveu aqui, ó. Eu vou ler para os irmãos, que fica melhor, né? Porque o livro de Atos termina tão abruptamente. Ele não trata apenas da vida do apóstolo Paulo. Deus não é nessa parte aqui não. Essa aqui, ó. A tradição diz que Paulo foi solto depois de 2 anos de prisão domiciliar em Roma. Então partiu em uma 4ª viagem missionária. Algumas razões, vai falar das razões, né? Pode ser que durante o tempo que esteve em liberdade, Paulo tenha continuado a viajar excessivamente, indo até a Espanha e depois tenha retornado às igrejas da Grécia. Olha lá, enquanto o apóstolo Paulo ficou em regime de prisão domiciliar, fez mais do que falar aos judeus. Escreveu epístolas comumente chamadas de cartas da prisão, aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses. Também, em caráter pessoal, com a carta a Filemon, Lucas esteve com ele, com o apóstolo Paulo em Roma. Timóteo visitou frequentemente o apóstolo, como fez Tíquico, Epafrodito, Marcos. Paulo testemunha a toda a guarda romana e relacionou-se com os cristãos romanos. Então, ou seja, irmãos, a tradição conta que o apóstolo Paulo, depois desses 2 anos, ele foi liberto, fez uma 4ª viagem missionária, tá bom? Alguns dizem que ele chegou aí à Espanha, e nesse período ele escreveu cartas, continua escrevendo nas epístolas como eu mencionei anteriormente. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. Me vem à memória aqui agora José. José saiu da prisão e foi levado ao mais alto posto no Império Egípcio. E é assim que Deus faz. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábios. Deus usou um prisioneiro em cárcere para continuar pastoreando muitas igrejas, meus irmãos. E o livro de Atos do Apóstolo se encerra por aqui, tá? O livro de Romanos, ele é muito lindo, muito forte, de uma leitura muito pesada. Eu costumo falar com o meu pastor que parece que o apóstolo Paulo estava escrevendo de forma jurídica, porque também ele era jurista, né? Ele era doutor da lei. E eles tem uma interpretação um pouco mais complexa, mas é lindo, é maravilhoso. Aquelas falas que ele fala faz você raciocinar. Então eu convido a você a nos acompanhar, porque amanhã estaremos iniciando o capítulo 1 de Romanos e já começa polêmico, já começa muito forte. Então se prepare, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, tá bom? Estamos caminhando e para a glória de Jesus, mais um trabalho concluído. Eu agradeço a você por todo o apoio, por toda a compreensão. Curte aqui o vídeo, não se esqueça, faz um comentário. É muito importante esse comentário para nós, tá bom? Meu irmão, que Deus te abençoe e até amanhã.